Agora que nós vimos um pouquinho do procedimento de recrutar, chegou a vez de selecionar. Você atraiu alguns candidatos, talvez o seu procedimento de recrutamento tenha sido abundante, você atraiu muitos candidatos, ou até mesmo não foi como você esperava. Olha que nesse tempo, fazendo processo seletivo, eu já vivi muitas experiências de perder uma tarde toda, você pode não acreditar, aguardando o candidato. Sempre que nós passamos por um processo seletivo, o que nós imaginamos é que vai ter aquela fila de pessoas aguardando para ser entrevistada. Não, senhores recrutadores e selecionadores. Às vezes você fez todo um empenho, divulgou, colocou, utilizou de todas as fontes e passou uma tarde aguardando. E não apareceu esse candidato. Então, nós temos alguns procedimentos que vão nos obrigar a saber qual é o modelo de seleção que eu vou escolher. Veja bem, o que ocorre quando falta essa mão de obra dentro da nossa região ou dentro do nosso município? Quais são os riscos que nós corremos, inclusive no processo seletivo? Quando a minha demanda não foi tão grande quanto eu esperava, não foi tão intensa quanto eu esperava, as organizações correm alguns riscos. Eu costumo dizer, olha, é preferível você ficar com a sua vaga por mais tempo em aberto do que você selecionar a primeira pessoa que lhe aparecer. Quando você nem estabelece o procedimento de seleção, quando você tem uma pressão do tempo que você precisa intensificar, você corre o risco de se encantar pelo candidato errado. Mas qual é o risco que a minha organização tem? Ela precisa ocupar uma vaga em pouco tempo, eu não posso ficar sem essa pessoa. Você tem alguém na sua organização que consegue desenvolver duas tarefas. Se assim tiver, faça com que ela permaneça por mais tempo desenvolvendo essa tarefa, até que você esteja certo qual é o candidato que você necessita. Como vocês viram no nosso planejamento de recursos humanos, a nossa tarefa não para em recrutar e selecionar. Você tem um procedimento de integração, você tem um procedimento de treinamento e desenvolvimento. Alguns recrutadores e selecionadores, na pressa de localizar essa pessoa, acreditam que está perdendo tempo. Mais do que perder tempo para uma organização, o risco é perder dinheiro. Nem sempre o nosso processo seletivo vai começar da maneira em que nós desejávamos. O processo seletivo, ele possui alguns procedimentos, ou seja, alguns momentos vocês vão se deparar por uma questão chamada de seleção como um processo de comparação. O que é essa seleção como um processo de comparação? Você já descreveu a vaga e você agora tem um candidato para aquela vaga. Você vai comparar o perfil daquele candidato com a vaga. Ele não está concorrendo com outros candidatos. Não fluiu também a tua demanda de recrutamento. O que você vai precisar fazer? Minimizar os riscos. Às vezes, eu tenho só aquele candidato para aquela vaga. O que eu posso fazer por isso? Quanto é que eu tenho que investir em treinamento? Daquelas habilidades que eu necessitava para o meu cargo, que eu já descrevi, essa pessoa compreende? Da questão operacional, o quanto ela compreende? Na questão de formação, essa pessoa tem a formação necessária? Onde é que eu vou minimizar os meus riscos quando acontecer o processo de seleção por comparação? Ou seja, eu tenho apenas um candidato. Naquilo que eu realmente tiver que investir menos em menos tempo. Caso eu identifique esse risco, nós precisamos passar por uma questão das avaliações das variáveis. Lembrando sempre, variável X, que nós chamamos, todas as informações que você tem para o cargo, para a vaga. Variável Y, tudo que você deseja do candidato, habilidades, aptidões, conhecimento. E aí, provavelmente, você já foi em algumas entrevistas, onde chegou na entrevista e o entrevistado diz assim: nós não te contratamos porque o teu perfil não está adequado com o perfil da vaga. Já deve ter ouvido isso. Em algum momento, se essa empresa utilizou o procedimento correto, acredite, ela, além de ter
feito algo para que minimizasse o teu sofrimento posteriormente enquanto colaborador, ela também não quis correr o risco de ter problemas de atingir os seus objetivos. Às vezes, essa variável X e Y não está de fato alinhada. Eu que preciso do emprego, não gosto nada dessa resposta. Você não tem perfil para a vaga. Não é o fato de você não ter perfil para outra vaga. É para aquela vaga. Às vezes ela tem exigências das quais eu realmente não consegui me encaixar. Porém, essa situação, essa variável da base de seleção, ela passa por alguns momentos contrários. Você também já deve ter ouvido que você não foi contratado porque você estava muito qualificado para a vaga. Então lembre-se que às vezes, para uma base de seleção, eu tenho uma variável X, que é a informação do meu cargo, e tenho uma variável Y, que é a informação minha enquanto profissional de mercado. Quando eu tenho lá uma variável X muito menor do que Y, fica mais fácil. O meu cargo não exige tanto e o meu candidato tem as informações. Isso é uma base de seleção que realmente nos deixará muito confortável em fazer o nosso procedimento. Às vezes, nós temos o que é o normal. Eu tenho exigências do cargo, da minha variável X, todas as informações, e tenho candidatos da minha variável Y, ou seja, ele tem exatamente o que eu preciso para o meu cargo. Também é um bom procedimento para se selecionar, mas às vezes, para você que é recrutador e selecionador, vão se deparar sim com a situação de que seu cargo exija muito menos do que o seu candidato possa oferecer. Alguns alunos já me perguntaram, e aí, professora, você contratou? Bom, você que tem que conhecer a sua organização, você deve conhecer a sua região. Quando essa variável está descompensada, o que nós precisamos pensar é por quanto tempo o meu candidato, que tem qualificações elevadas, vai se sujeitar a trabalhar na vaga que eu tenho disponível. A minha empresa tem um plano de carreira? Se ela tiver um plano de carreira que no futuro eu possa utilizar dessas habilidades, desse conhecimento, dessa qualificação elevada, talvez eu possa arriscar numa contratação. Mas veja bem, você precisa ter muito bem certo isso. Por quê? Porque o mercado está aquecido. Você pode ficar para uma pessoa com pouco tempo e ela pode ser disponibilizada a outra empresa ou ser atraída por outros procedimentos de recrutamento. Então, as bases da seleção é que a gente possa alinhar perfeitamente. E eu volto a dizer para vocês, por que é que eu preciso saber o que eu quero para a minha empresa? As informações da variável X. Se você não tem todas as informações sobre o cargo, sobre exatamente o que você precisa para a tua empresa, é bem possível que você perca um monte de candidatos que você atraiu. E como nós vimos no processo de recrutamento, recrutar custa caro, é investimento, custa tempo para a organização. Então avalie muito bem as informações do cargo e o que de fato você precisa para o seu candidato. Como nós podemos verificar, nós temos uma variável X que determina todas as informações do cargo e uma variável Y que traz toda a informação do candidato. Essa é uma forma de tratar o modelo de seleção. Porém, precisamos ainda compreender que há uma outra forma de se tratar o processo seletivo antes de chegarmos às técnicas de seleção. Nós temos o modelo de colocação, um pouco mais tranquilo, um pouco mais cômodo para você que está fazendo o processo seletivo. Você tem apenas uma vaga e tem exatamente o candidato no perfil que essa vaga exige, ou seja, variável X e Y estão iguais. Isso nós chamamos de modelo de colocação. Nós também temos um modelo de seleção, com apenas uma vaga e vários candidatos. Esse exige um pouquinho mais de trabalho e aplicação de técnica. Nós vamos comparar, aplicar os processos seletivos para exatamente descobrir qual é o candidato que esteja mais apropriado para o perfil da vaga. E às vezes, nós temos o que nós chamamos de modelo de classificação. Várias vagas e vários candidatos. Também tem um trabalho muito específico no processo seletivo. É necessário comparar as variáveis X, as variáveis Y, ou seja,
sempre informação do cargo, informação do candidato, fazer o modelo de comparação, seleção e adequar os candidatos que estão concorrendo às diversas vagas. Em algumas possibilidades, até mesmo através de concursos ou provas específicas ou método seletivo, onde acontece de que do candidato um pouco mais classificado ocupar determinada vaga e o restante adequar às outras vagas. Como nós podemos ver, e vocês podem agora conferir no slide de vocês, esse é o subsistema do processo de seleção. Fizemos todo um procedimento de recrutar, fizemos um tratamento da vaga, fizemos um tratamento dos candidatos e agora nós temos o subsistema da seleção. Todo sistema é marcado por algo que nós chamamos de input, output. Ou seja, nesse caso, o nosso input do subsistema são os candidatos encaminhados do recrutamento, aquele que nós buscamos através das fontes, através dos métodos, e agora é que nós entramos no processamento, ou seja, na aplicação das técnicas, nos períodos de comparação, para finalmente chegar no nosso output, que são os nossos candidatos selecionados. Importante lembrar, após todo esse procedimento, as bases para uma boa seleção, para que você possa encaminhar para o nosso próximo tema, que são as técnicas de seleção, a primeira coisa, descrição do cargo. Valendo lembrar que isso é exatamente o que estão na característica das variáveis X. Tarefas, habilidades, características, isso é importante, ter toda uma descrição do cargo onde o candidato deve ocupar. A outra questão são os incidentes críticos. Como é que funcionam os incidentes críticos? Os incidentes críticos são exatamente os históricos que nós tivemos ao longo do tempo, ou seja, pessoas que ocuparam a tarefa, realizaram a tarefa e houveram algumas não conformidades. Qual é a ideia? Poder reparar exatamente essa não conformidade, levantar os aspectos da característica do candidato que você gostaria que não tivesse para ocupar essa vaga. Ou seja, levante os pontos negativos que já houveram no passado e tente não repetir isso com os próximos candidatos. Uma outra questão muito importante, requisição de pessoal. Você que é recrutador, passa por vários procedimentos dentro da sua organização. Você trabalha exatamente com as chefias imediatas ou com pessoas que já ocuparam cargo no passado. É importante que essa requisição de pessoal tenha todos os dados da variável X, como o cargo que será ocupado, a tarefa que será realizada, o horário em que essa pessoa, a jornada de trabalho que essa pessoa deve recorrer. Enfim, uma requisição de pessoal, quanto mais completa, quanto mais informação, melhor serão as bases para os seus procedimentos seletivos. Uma outra questão importante, quando nós iniciamos o nosso curso, nós falamos sobre mercado de trabalho, é ter uma análise correta do mercado de trabalho. Onde é que estão as nossas demandas, onde é que estão as nossas ofertas, como é que o mercado de trabalho está especificamente trabalhando com o cargo que você acaba de dispor para ser preenchido na sua empresa. Caso nós não tenhamos, às vezes ocorre, a minha organização não tem esse cargo, ela está criando esse cargo. Muito importante, pesquisar no mercado. E nós trabalhamos com o que nós chamamos de hipótese do trabalho. Como seria o desenvolvimento desse trabalho? Qual é o objetivo que nós gostaríamos de alcançar? Hipotetizando esse trabalho, qual é o perfil que esse candidato deveria ter para ocupá-lo? Muito importante, façam todos esses levantamentos antes mesmo de atrair o candidato para o seu processo seletivo, pois, mais uma vez, costumo dizer, algumas empresas falham no processo seletivo ou acreditam que não estão encontrando o candidato no mercado de trabalho por não ter bem certo delineado o que deseja para o cargo. Discuta com o teu gerente, discuta com o pessoal da linha de frente, discuta com todos da empresa para descobrir exatamente quem seria esse candidato alinhado ao perfil da sua organização, o que é muito importante. Antes nós contratávamos pessoas para o cargo, antes nós contratávamos pessoas para a tarefa, agora nós contratamos pessoas para o cargo, para a tarefa, para a sua satisfação pessoal enquanto colaborador e ainda alinhado à nossa cultura organizacional. Muito obrigado, tenha uma boa tarde.